Revelação emocionante. Taxista sonha com a filha neste Natal e descobre um milionário incrível a. As luzes de São Paulo brilhavam com a intensidade de estrelas em uma noite mágica de Natal. Carlos, um taxista que conhecia as ruas como a palma da mão, sentia seu coração apertar ao lembrar da filha, Mariana, que havia se mudado para o exterior em busca de um futuro melhor. A cada esquina iluminada, ele se recordava dos sacrifícios que fizera para criar a menina após a morte de sua esposa. A saudade batia forte, como um tambor, enquanto os sorrisos das famílias ao redor pareciam zombar de sua solidão. Quando um cliente entrou no carro, Carlos não esperava que a vida lhe reservava uma surpresa. O homem, vestido com um terno elegante, carregava uma pasta cheia de documentos. "Oi, sou Eduardo", disse ele, com um sorriso que parecia esconder um mundo de histórias. Durante a corrida, entre as conversas e risadas, Carlos descobriu que Eduardo era um milionário. Em meio ao sucesso e às festas, sentia falta de conexões reais, daquelas que simplesmente fluem entre as pessoas. "Você é um pai incrível, sabia?", disse Eduardo, admirando a paixão de Carlos ao falar sobre Mariana. O taxista compartilhava suas memórias e cada lembrança trazia um misto de alegria e tristeza. O mais impressionante era a forma como Carlos falava sobre o amor pela filha, como se não houvesse barreiras entre seu coração e as lágrimas que ameaçavam escapar. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme a amizade entre eles começava a se firmar, Carlos se sentia dividido. Enquanto Eduardo apresentava um mundo de festas e pessoas influentes, Carlos via, em alguns olhares, um desprezo cruel por sua condição. Ele percebeu que, mesmo rodeado de sorrisos e glamour, Eduardo ainda estava só. O contraste entre as vidas deles parecia aumentar, e em momentos de confraternização, Carlos sentia o peso do preconceito sorrateiro, a desvalorização do seu trabalho. Mas a grande reviravolta aconteceu quando, em uma conversa acidental, Carlos descobriu que Eduardo tinha um segredo que unia suas famílias de maneira inesperada. A revelação não só abalaria a amizade deles, mas também questionaria as crenças de Carlos sobre classe e dignidade. Desviar-se de seus valores por uma ambição rápida? Ou manter a simplicidade e a essência? O Natal se aproximava, e com ele, a pressão para decidir um caminho que poderia mudar a vida dele e da filha. As luzes da cidade brilhavam intensamente, e Carlos se viu à beira de uma encruzilhada, sem certeza se a estrada que escolhesse o levaria a um futuro brilhante ou à escuridão de uma ambição possessiva. O que ele fará? Carlos acordou em uma manhã nublada, a melancolia do Natal parecia pairar no ar, como uma névoa pesada. O telefone tocou, e ao olhar a tela, seu coração disparou. Era uma mensagem de Mariana, uma foto dele em um vídeo que parecia gravado há um tempo, rindo e dançando em uma festa com amigos de infância. O sorriso dela, tão radiante, trouxe um calor inesperado ao peito de Carlos. Mas logo o pensamento sombrio surgiu: ela está tão longe, e eu distante da vida que ela sonhou. Enquanto tomava café, Carlos não conseguia evitar. A conversa com Eduardo o assombrava. O segredo que unira suas famílias o deixará inquieto. Era um segredo, mas bem que podia ser uma bomba. O que fazer com essa informação? Seria um desvendar de laços ou uma associação de privilégios que ele não queria. Carlos sabia que a vida podia virar de cabeça para baixo em um instante, e ele precisava de um tempo para refletir. No trabalho, a rotina parecia mais pesada. O dia passava devagar, e os passageiros entravam e saíam enquanto sua mente estava em um turbilhão. Ele pensava na proposta que Eduardo havia feito, participar de um encontro de negócios em um restaurante requintado na noite de Natal, onde pessoas importantes trocariam ideias e investimentos. "Você pode ter uma chance de mudar sua vida", dissera Eduardo, olhando nos olhos de Carlos com um brilho de esperança.
Naquela noite, entre os pedidos do dia, Carlos decidiu ir ao encontro. As luzes do restaurante reluziam como estrelas pulsantes, e um cheiro de comida sofisticada inundava o ar. Ele foi recebido por Eduardo, que estava perfeitamente trajado, parecendo uma versão mais realizável do que Carlos imaginara. Mas, à medida que se misturavam com os convidados, Carlos sentiu-se um estranho no ninho. Conversas afetuosas e planos grandiosos se desenrolavam ao seu redor, enquanto sua simplicidade o fazia querer recuar. Decidido, Carlos procurou Eduardo em um momento de silêncio. Eu não sei se pertenço aqui, confessou, sua voz quase um sussurro. Eduardo olhou com intensidade. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um deles. Você tem histórias, amor, vida. Respondeu, com uma paixão que iluminou o olhar de Carlos. No entanto, no meio do evento, uma mulher chamou a atenção de Carlos com seu olhar penetrante. Ela se aproximou, e um calafrio percorreu sua espinha. Era alguém que parecia familiar e ao mesmo tempo uma completa desconhecida. Carlos, não é? Questionou ela, seu sorriso possuindo um eco de memórias distantes. Desculpe, você me conhece? Ele balbuciou, intrigado. A mulher revelou seu nome, Laura, a irmã de Eduardo. Assim que se apresentaram, a atmosfera entre os dois se carregou de emoções. O que ela estivesse prestes a dizer poderia mudar tudo novamente. Enquanto conversavam, ela tocou em um assunto delicado, revelando segredos familiares que Carlos nunca imaginara. A conexão estava ali, pulsante, e Carlos sabia que se enganava ao achar que tudo aquilo se tratava apenas de ambições e dinheiro. Era sobre família, e ele sentiu um peso imenso em seu coração ao perceber que a linha que unia Eduardo agora poderia ser mais forte que qualquer preconceito. Como aquele encontro influenciaria seu futuro? Carlos olhou ao redor, os rostos vazios ao seu redor agora eram murmurantes, como se contassem histórias que ele ainda não havia escutado. A emoção subiu à tona mais uma vez, ele precisava decidir como reagiria. Amizade ou ambição? O que escolhê-las custaria a ele e a seu amor por Mariana? As luzes brilhavam mais intensamente, e com elas, o turbilhão de sentimentos em seu peito. O que estava prestes a acontecer poderia desmantelar tudo ou construir algo novo. As perguntas sem respostas ecoavam em sua mente. E a maior delas, eu poderia realmente abrir mão de quem sou por conta de um segredo? Os pensamentos de Carlos martelavam em sua cabeça como as gotas de chuva na janela, constantes e penetrantes. Laura havia falado sobre uma conexão entre as famílias que ele jamais imaginara que fosse real. Como uma sombra, o temor da traição ressoava em seus ouvidos, enquanto ele tentava absorver a nova informação. Você gostaria de saber mais sobre isso? Perguntou Laura, percebendo que as emoções em Carlos estavam à flor da pele. Carlos engoliu em seco, sua mente lutando para juntar as peças. Este era o momento que poderia instituir uma virada no curso de sua vida. Sim, eu preciso saber. O que você quer dizer com conexão? Sua voz tremia levemente, mas ele não podia recuar agora. Laura olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e se inclinou, fazendo com que o coração de Carlos acelerasse. Há muito tempo, nossos pais estavam envolvidos em uma rivalidade que perdurou por gerações, até que, de forma inesperada, um amor proibido floresceu. De alguma maneira, suas famílias se entrelaçaram, Carlos. É mais complexo do que você imagina. Era como se uma bruma de mistério envolvesse cada palavra dela. A revelação parecia saída de um filme, mas Carlos estava vivendo aquilo, estava sentindo a intensidade do choque se espalhando por seu corpo. E eu sou parte disso? Ele murmurou, seu olhar fixo em Laura. As peças do quebra-cabeça ainda pareciam indistintas, e um pano de confusão cobria sua visão. O peso do segredo pulsava em suas mãos, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia desmoronar tudo. Sim, você pode ser. Mas também pode ser uma chance de redefinir aquilo que seus pais nunca conseguiram. O jeito com que Laura falava, a esperança ainda presente em suas palavras, fez com que a neblina da incerteza começasse a se dissipar. Carlos não sabia se desejava saber mais ou se preferia se manter afastado daquele labirinto familiar.
A voz de Mariana ecoou em sua mente, lembrando de tudo o que ele queria. O sonho de uma vida tranquila ao lado dela era a luz que sempre o guiara, mas, agora, rapidamente começava a se ofuscar. As prioridades se entrelaçavam como as beatas de um novelo, e ele se sentia preso em um ciclo que queria quebrar. Talvez você devesse conversar com Eduardo, sugeriu Laura. Seu olhar agora era intenso, quase como se quisesse entrar nos pensamentos de Carlos. Ele tem muito a compartilhar sobre isso, mais do que você imagina. O caos dentro de Carlos aumentava. Conversar, desenterrar segredos, seria isso que ele realmente queria? Mas a curiosidade o consumia. A ideia de que sua história familiar não era feita de fragmentos solitários, mas de conexões profundas, o fazia querer saber mais. Eu vou pensar nisso, respondeu finalmente, seus olhos desviando para o movimento ao redor. Os convidados riam e dançavam, enquanto ele lutava com um turbilhão de sentimentos. A pergunta pairava no ar, como a intensidade do Natal, e agora ele precisava decidir, mergulhar nesse novo mundo ou preservar o que já tinha. Com um leve toque no braço, Laura quebrou seu silêncio. A família não é apenas um vínculo de sangue, Carlos. Às vezes, ela é feita de escolhas. Você tem o poder de decidir quem você realmente quer ser. As palavras dela cortaram o ar, como um fio afiado, fazendo o coração dele acelerar. Enquanto isso, seus olhos vagueavam pela sala, em busca de qualquer sinal que pudesse ajudar em sua decisão. Ele buscava Eduardo, mas, ao invés disso, encontrou o olhar de Mariana em uma tela, uma lembrança de tempos melhores. Como ele poderia trair esse amor e embarcar em algo tão incerto? As luzes piscavam e as realizações começavam a surgir. Aquilo era um convite para se libertar. Mas o que abstinha sua decisão? Algo precisava ser feito, e rápido. O que Carlos não sabia era que o sinal estava prestes a aparecer. Ele só esperava estar preparado para a verdade que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, a pergunta pairava no ar: qual seria o preço dessa nova conexão? Carlos sentia seu coração acelerar enquanto olhava para Laura, que aguardava sua reação. O ambiente ao redor parecia um borrão, as risadas e a música se transformando em meras vibrações, distantes e abafadas. Ele sentia que a vida que conhecia estava à beira de uma reviravolta, e a única saída estava na escolha que precisava fazer. Eduardo, quem é ele para mim, realmente? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas carregava um peso bem maior. Ele se lembrava de momentos da infância, em que Eduardo estava presente, mas as memórias eram nebulosas, envoltas pela briga dos pais e pelos segredos que sempre cercavam sua família. Era difícil entender o que sobrava entre eles. Laura, agora com uma expressão intensa, quase maternal, inclinou-se mais próxima. Eduardo é alguém que pode te ajudar a descobrir tudo isso. Ele possui informações que podem te abrir os olhos para o que você busca. E a conexão que você compartilha vai além do que você imagina. Carlos envolveu a mão na própria bochecha, reflexão e ansiedade se entrelaçando. O calor das palavras dela parecia penetrante, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Ele precisava entender não só as conexões familiares, mas o que elas representavam para ele e seu futuro. Olhando um pouco mais para um lado, ele avistou Mariana novamente. O sorriso dela aquecia sua alma como um calor confortável em uma manhã fria, mas a dúvida crescia dentro dele como uma sombra ameaçadora. E se o Eduardo não entender? E se ele me afastar mais ainda da Mariana? Pensou Carlos, com um nó na garganta. É muito arriscado. Laura notou a luta interna e fez uma pausa. Carlos, a vida é cheia de riscos. Às vezes, é preciso dar um passo em direção ao desconhecido para encontrar clareza. E quem sabe, até consigo livrar-se de amarras que te prendem. Você pode ter uma nova perspectiva de você mesmo, da sua família e do amor que deseja. O jeito como ela falava, com uma sinceridade quase tocante, fez com que Carlos se sentisse acolhido, como se estivesse sendo guiado por um farol em meio à tempestade. Mas havia um receio, uma voz interna que insistia que ele pudesse perder o amor que tinha. A ideia de arriscar tudo, sem saber o que realmente o aguardava, era aterradora. Quando a música parou, os convidados começaram a se dispersar.
Carlos sentiu um impulso repentino. Era agora ou nunca. Preciso falar com Eduardo, ele decidiu, sua voz soando mais firme à medida que a determinação crescia dentro dele. Laura sorriu, satisfeita com sua escolha. Ótimo! Ele deve estar lá fora, fumando um cigarro. Vou te levar até ele. Eles atravessaram o salão, e o movimento parecia lento, como o tempo se estendendo numa deixa dramática. Carlos sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ele não tinha certeza do que enfrentaria, mas a curiosidade o empurrava. Ao chegar à porta, ele notou o arrepio na pele. Era o momento de desvendar o passado e vislumbrar a verdade. Laura indicou um grupo pequeno lá fora, onde um homem de cabelos grisalhos e rosto enrugado conversava com um amigo. O brilho dos olhos de Eduardo era quase reconhecível, mas a aura de sabedoria, a maturidade dos anos, o tornava intrigante e distante. Carlos hesitou um pouco, mas uma respiração profunda o fez sentir coragem. Eduardo! Ele chamou, sua voz firme, mas seu coração batendo descontroladamente. O homem virou-se, e seus olhos se fixaram em Carlos com uma expressão de reconhecimento que fez o estômago de Carlos se revirar. Ele sentiu que a verdade estava prestes a emergir como um rio subterrâneo, pronto para inundar seu mundo conhecido. Mas antes que pudesse fazer a pergunta que estava queimando em seus lábios, algo inesperado ocorreu. Eduardo sorriu, mas foi como se a luz cedesse lugar a uma sombra. Carlos, já estava esperando por você. Aquelas palavras reverberaram, e uma sensação de que algo estava prestes a mudar fez seu coração bombear mais forte. O que Eduardo sabia? Qual segredo eles compartilhavam? E, acima de tudo, até onde Carlos estava disposto a ir para descobrir? Carlos sentiu o mundo ao seu redor desvanecer enquanto a presença de Eduardo se tornava o centro de sua existência. O ar parecia mais denso, e cada segundo estendia-se como um fio de expectativa no silêncio da noite. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que pulsava em seu peito. Como você me espera, Eduardo? O que você sabe sobre mim? Perguntou Carlos, a voz quase embargada, mas a urgência nas palavras fazia parecer que ele gritou. O homem mais velho examinou seu semblante, como se estivesse analisando não apenas suas feições, mas a alma que escondia por trás delas. Eduardo hesitou por um momento, piscando algumas vezes, e então respingou. Você não precisa se preocupar. Seu passado e seu futuro caminham juntos, Carlos. Aqui, nesta cidade barulhenta e cheia de segredos, há coisas que precisam ser reveladas para você. As palavras pareciam cercar Carlos como um manto novo, que ao mesmo tempo pesava e confortava. O que poderia ser tão crucial? Era um peso que ele mal conseguia imaginar, mas a ideia de desvendar uma verdade desconhecida também trazia uma centelha de esperança. Eu sei das histórias da sua família, e sobre você e a Mariana, Eduardo continuou, baixando um pouco a voz, como se o som do mundo pudesse interferir na gravidade das revelações. A conexão que vocês têm pode ser mais profunda do que vocês sabem. Como assim? Carlos sentiu seu coração disparar, a mente pulsando com a ideia de um passado compartilhado que ele ainda não conhecia. O que você quer dizer com isso? Eduardo olhou ao redor e, com um gesto, fez Carlos aproximar-se. Sabe, Carlos, às vezes, os laços que não vemos são os mais fortes. Mariana. Ela faz parte desse quebra-cabeça, e é hora de você investigar o que realmente aconteceu na sua infância. Ele parou, e Carlos percebeu que havia uma revelação prestes a deixar seus lábios. Eduardo, por favor. O que você sabe? Eu preciso entender isso. Eu quero saber. O desespero na voz de Carlos era palpável, e ele estava ciente de que cada palavra era um passo mais perto de algo que poderia mudar sua vida. Você e a Mariana, vocês têm uma conexão muito mais antiga do que imaginam. Nossas famílias têm um conto comum, um segredo que uniu nossos destinos desde antes de vocês nascerem. Eu sei que você sente isso. Olhe para ela e diga-me, você a vê como apenas uma amiga? Os olhos de Carlos se perderam um momento nas memórias, relembrando os olhares, os sorrisos e as trocas de promessas que sentia ao lado de Mariana. Um misto de confusão e clareza se instalou em sua mente.
Era uma sensação estranha, como um perfume familiar que traz à tona lembranças de um tempo que parece perdido. Mas eu não sei o que isso significa, Eduardo. Como posso entender tudo isso? Carlos questionou, a frustração se juntando à urgência de entender o vínculo. Eduardo inclinou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Às vezes, é preciso encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Mas eu posso te ajudar. Você está disposto a dar o próximo passo, Carlos? Podemos juntos descobrir os segredos de nossas famílias e como eles moldaram você e Mariana. Carlos sentiu um frio na barriga. As palavras de Eduardo ecoavam como uma promessa à chance de entender brechas de sua vida que ele mesmo nunca soube que existiam. Sim. Eu quero saber, eu preciso saber. Com isso, Carlos mal sabia que estava prestes a ser lançado em uma jornada, não apenas para entender seu passado, mas para reconfigurar seu presente e futuro. Não era apenas um caminho para desvelar segredos familiares, mas uma busca pelo amor verdadeiro. Entretanto, enquanto o ar ao redor parecia vibrar com possibilidades, uma única ideia pairava na mente de Carlos: e se essa verdade fosse mais do que ele poderia suportar? O que poderia acontecer com ele e Mariana após essa jornada? As perguntas floriam como flores em um campo, mas havia um perfume a mais no ar, algo que apenas ele poderia desenterrar. Carlos deu um passo atrás, sentindo a pressão do que estava por vir. O olhar de Eduardo era intenso, quase hipnótico, como se ele pudesse ver através das camadas de confusão e medo que envolviam Carlos. O coração de Carlos batia descompassadamente, misturando ansiedade e expectativa em um só ritmo frenético. Qual é o primeiro passo, então? Carlos indagou, buscando ancorar suas emoções em algo concreto. Edward sorriu levemente, satisfeito com a determinação no rosto do jovem. Precisamos ir até o antigo casarão da família Mariana. A casa guarda segredos. É lá que você começará a entender. Mas, e se ela não quiser? A incerteza escorregou pelas palavras de Carlos. Era um risco se lançar nessa busca sem o consentimento de Mariana. Você precisa ser honesto com ela. Não podemos fazer isso escondido. O que for revelado pode mudar tudo, mas a escolha deve ser de vocês. Eduardo dizia isso com um peso que fazia Carlos perceber que estava prestes a mergulhar em um desconhecido profundo e intrigante. Carlos respirou fundo. Era difícil imaginar como Mariana reagiria a tudo isso. Ela sempre foi a sua âncora, a luz da sua vida. E agora, saber que havia algo mais que os conectava o deixava perdido e animado ao mesmo tempo. Vamos, então. Não quero esperar mais, ele afirmou, sentindo um impulso crescente de se lançar nessa jornada. A viagem até o casarão foi silenciosa, a cidade passando em borrões pela janela do carro. Carlos sentia seu estômago embrulhar com cada quarteirão que passava. O que ele descobriria sobre sua família? E sobre Mariana? As memórias de brincadeiras no quintal da casa dela começavam a emergir como fantasmas, sorrisos despreocupados e promessas de uma amizade eterna. Quando chegaram, a imponente construção estava envolta em sombras, cercada por árvores altas e um jardim que outrora fora vibrante. Carlos hesitou antes de descer do carro. A atmosfera estava carregada, como se a própria casa soubesse da importância do momento. Vamos, disse Eduardo, abrindo a porta. Carlos o seguiu, sentindo as borboletas se agitando em seu peito. O ar estava fresco e ao mesmo tempo cheio de espera. Entrar ali significava desbravar um território desconhecido, onde antigas verdades poderiam ser expostas. A porta rangeu, revelando o interior empoeirado. Para cada passo que Carlos dava, lembranças do passado dançavam por sua mente. Ele parou no hall, onde fotos de sua infância e de Mariana adornavam as paredes, agora cobertas de poeira. Um misto de saudade e temor tomou conta dele. Nós devemos ir até a biblioteca, Eduardo disse, sua voz quebrando o silêncio. É lá que segredos são guardados há gerações. Carlos subiu as escadas, uma sensação de que cada passo levava para mais perto de uma verdade que poderia desmoronar tudo o que ele conhecia. Ao abrir a porta da biblioteca, seus olhos se arregalaram ao encontrar uma prateleira repleta de livros antigos, alguns bem desgastados, outros quase intactos.
Sob uma luz suave que entrava pela janela, ele podia ver um diário empoeirado sobre a mesa. Isso é que pode ser a chave, Eduardo sussurrou, enquanto Carlos se aproximava da mesa. A mão de Carlos hesitou antes de tocar o diário, sua mente fervilhando com perguntas. O que aquelas páginas guardavam? Que segredos poderiam transformar tudo o que ele sabia sobre si mesmo e sobre Mariana? Ele respirou fundo. Estamos prestes a descobrir, murmurou. Nesse instante, uma sombra cruzou pela porta e Carlos virou-se de repente, sentindo o coração disparar. Ou seria Mariana ali, atrás daquela porta, pronta para compartilhar essa nova realidade? Ou seriam ossos de um passado que ele não estava preparado para enfrentar? Carlos quase ficou paralisado diante da porta entreaberta. O coração martelava em seu peito, e a sensação de expectativa era esmagadora. A sombra que se projetava no chão parecia carregar todas as memórias de sua infância, as risadas, os segredos sussurrados, tudo que unia ele e Mariana. O que estaria do outro lado? Eduardo, percebendo a tensão, tomou a frente. Carlos, não tenha medo. Seja o que for, nós vamos enfrentar isso juntos. A voz dele era um fio de conforto em meio ao caos. Carlos assentiu, sentindo um misto de coragem e ansiedade. Com um gesto firme, Eduardo empurrou a porta completamente, para o alívio e frustração de Carlos. Não era Mariana. Era apenas a velha empregada da casa, Dona Rita, que parecia mais um fantasma do que uma pessoa real. Seu olhar era pesado de histórias não contadas, e o tempo parecia ter se congelado ao redor dela. Vocês não deveriam estar aqui, disse Dona Rita, a voz trêmula de uma preocupação genuína, como se soubesse que o que eles buscavam poderia ser mais do que estavam prontos para encarar. Carlos trocou olhares com Eduardo, sem saber como proceder. A emergência da situação se intensificava. Nós estamos aqui para saber mais sobre a história da família Mariana, ele respondeu, a voz soando mais forte do que se sentia. Precisamos entender. A funcionária franziu a testa, hesitando, mas depois, como se uma corrente interna estivesse forçando a abrir-se, ela deu um passo à frente. Há coisas que estão guardadas nesta casa, coisas vividas e passadas que afetam ainda o presente de vocês. Carlos estava prestes a perguntar mais quando Rita começou a falar sobre uma antiga rivalidade entre as famílias. Com um modo repetido, ela detalhou traições, segredos escondidos e lembranças de um amor que não pôde florescer. Carlos escutou atento, sentindo que cada informação estava conectada a ele e a Mariana de alguma forma mais profunda. Às vezes, o passado quer se vingar, ela disse, sua voz baixa e carregada de emoção. Vocês precisam estar prontos para aceitar o que encontrarem. A verdade pode ser um peso difícil de carregar. As palavras da empregada reverberavam dentro de Carlos como um eco. Ele apertou o diário em suas mãos, sabendo que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia mudar sua vida para sempre. Estamos prontos, disse ele, embora sussurros de dúvida ainda circulassem em sua mente. Só lembre-se de que o que você descobrir pode não ser apenas sobre você, a mulher murmurou, olhando diretamente nos olhos de Carlos. A conexão que se formou naquele momento era palpável, e ele percebeu que isso não era uma simples jornada de descoberta. Era um risco. Carlos se virou para Eduardo, que parecia concentrado em cada palavra de Dona Rita. Ele sabia que precisava ter coragem para encarar não só os segredos, mas a própria Mariana. O que seriam essas revelações para eles? Será que a amizade deles suportaria tudo isso? E, naquele momento, a preocupação aumentou em seu coração. E se tudo o que eles conheciam fosse, de alguma forma, uma mentira? A ideia pesava como uma nuvem escura e ameaçadora. Temos que abrir este diário, Carlos falou com firmeza, sentindo a urgência da situação se intensificar. Ele se aproximou da mesa, as mãos tremendo levemente ao abrir a capa empoeirada do diário. A caneta velha e as páginas amareladas pareciam estar esperando por ele, como se guardassem um mistério que ultrapassava gerações. Cada palavra escrita ali poderia levar à revelação de algo inimaginável. E quando os olhos de Carlos começaram a deslizar pelas letras, ele parou abruptamente. Seu coração disparou mais uma vez. Uma frase destacou-se, como um sinal luminoso em meio a uma tempestade.
Os laços entre as famílias vão além do que os olhos podem ver. Aquilo era exatamente o que ele precisava entender. O peso da história pulsava em suas veias, e uma nova determinação começou a nascer dentro dele. O que ele descobriria a partir daqui mudaria tudo. Mas antes que pudesse refletir mais, uma batida forte ecoou do andar de baixo, fazendo as paredes da velha casa tremularem. O que mais estaria à espreita? O passado finalmente começava a se manifestar. E agora, Carlos se perguntava, seria capaz de lidar com as verdades que estavam prestes a surgir? Carlos sentiu um frio na espinha ao ouvir a batida. O som reverberou pela casa antiga, ecoando como se o próprio passado estivesse tentando se fazer ouvir. Ele trocou um olhar nervoso com Eduardo, que parecia tão ansioso quanto ele. A expressão calma do amigo começou a vacilar, e isso preocupou mais do que qualquer outra coisa. Vamos ver o que foi, Carlos murmurou, tentando se convencer de que a curiosidade era mais forte que o medo. Apreciava a coragem de Eduardo, mas a sensação de um perigo iminente o aprisionava em um estado de alerta. Ele levou um passo hesitante em direção à porta, mas Dona Rita se antecipou. Não vão. Fiquem aqui. O que vocês buscam pode não ser o que imaginam, a mulher disse com um olhar aflito, as mãos trêmulas agarrando a barra do avental. Carlos percebeu que Dona Rita sabia mais do que estava disposta a revelar. Mas a necessidade de descobrir a verdade sobre Mariana e sua família era mais forte do que qualquer advertência. Mas e se for uma pista sobre o que aconteceu, Dona Rita? Precisamos saber, isso pode ser importante. Carlos insistiu, suas palavras carregadas de empolgação e desespero. Eduardo, percebendo a determinação de Carlos, concordou. Precisamos tomar essa decisão juntos. Se o que estiver lá embaixo é parte do passado, então precisamos encarar. E se for perigoso, vamos enfrentar isso juntos, do jeito que combinamos. Munidos de coragem, os dois desceram cautelosamente as escadas. Cada degrau rangia sob o peso da expectativa e do medo. Quando chegaram ao piso inferior, uma nova batida ecoou, desta vez seguida de um murmúrio indistinto. A tensão no ar era tão palpável que Carlos podia sentir a energia elétrica percorrendo sua pele. A porta da entrada estava entreaberta, balançando lentamente como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Ele e Eduardo hesitaram, mas a curiosidade era avassaladora. Carlos ergueu a mão para empurrar a porta, mas antes que pudesse tocar a madeira desgastada, um clarão esmeraldino atravessou o ambiente. Algo de raro e enigmático emanava daquela luz. Você acredita que isso é real? Perguntou Eduardo, seus olhos brilhando enquanto observava. Só um jeito de descobrir, Carlos respondeu, sua voz quase um sussurro. Eles atravessaram a porta e o que encontraram do outro lado os deixou atordoados. Era um pequeno hall de entrada, mas com uma atmosfera completamente diferente. As paredes estavam cobertas por tapeçarias antigas, e o chão era de pedra fria. No centro, uma mesa rústica estava repleta de objetos, todos cobertos de poeira, exceto por um pequeno baú que brilhava com a luz esmeralda. Com um gesto hesitante, Carlos se aproximou do baú. O coração batia forte em seu peito e suas mãos tremiam. Ele sentia que aquele baú continha um pedaço fundamental da história de Mariana e da sua própria vida. O que será que está dentro? Ele pousou a mão sobre o baú, sentindo a energia vibrante pulsar através dele. Mas então, um ruído forte surgiu do andar de cima e os dois se viraram assustados. A batida do passado ressoava novamente. Dessa vez, era muito mais intensa e quase ensurdecedora. Carlos e Eduardo trocaram olhares de preocupação enquanto a tensão aumentava. Vamos abrir isso e descobrir o que está acontecendo, Carlos decidiu. Com um impulso repentino, ele ergueu a tampa do baú. Dentro, havia documentos antigos, fotos desbotadas e um objeto brilhante que fez seus olhos se viderem. Era uma velha medalha com um símbolo familiar. O que aquilo significava? O que mais estava acontecendo naquela casa? Enquanto Carlos tentava entender a conexão, um último eco de batida baixou do andar de cima, e uma sombra se movimentou rapidamente, deixando uma impressão de que algo ou alguém também estava à espreita, pronto para revelar segredos que ainda não estavam prontos para serem descobertos.
O passado nunca esteve tão próximo, Carlos sussurrou, sentindo uma urgência crescente. O que mais podemos encontrar? A tampa do baú se abriu, e a luz esmeraldina parecia dançar ao redor dos objetos, criando um espetáculo hipnótico que absorveu Carlos e Eduardo. As fotos antigas mostravam rostos desconhecidos, pessoas que pareciam sorrir em momentos alegres, como se estivessem guardando segredos radiantes. Carlos pegou uma das fotos e olhou atentamente, tentando desvendar a origem daqueles rostos. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que uma das mulheres na imagem tinha uma forte semelhança com Mariana. Eduardo, olha isso! É impressionante! Carlos exclamou, segurando a foto. Ela é igualzinho a Mariana. O que isso quer dizer? Eduardo se aproximou, admirado. Talvez Mariana tenha mais história do que imaginamos. Pode ser que a resposta para o que aconteceu esteja nessas imagens. Mas antes que pudessem mergulhar mais fundo nos mistérios do baú, o barulho continuou a ressoar pelo andar de cima, cada vez mais insistente. Carlos e Eduardo se entreolharam, a pressão no ar crescente, como se algo poderoso estivesse prestes a acontecer. Precisamos ver o que é isso, Eduardo disse, sua voz tremendo levemente. Carlos hesitou. O desejo de permanecer ali, explorando as revelações daquele baú, travava uma batalha interna com o instinto de correr para longe da ameaça que pareciam sentir. Contudo, a curiosidade os havia guiado até ali, e não era hora de recuar. Vamos, Carlos respirou fundo, mas com cautela. Eles subiram de uma vez, tomando cuidado com cada passo. As escadas rangiam sob seus pés, uma trilha sonora de nervosismo crescente. O corredor do andar de cima era mal iluminado, e as sombras pareciam ter vida própria, dançando ao redor deles. Você acha que pode ser a Dona Rita? Eduardo sussurrou, a preocupação em seu olhar. Carlos balançou a cabeça. Não sei, mas precisamos descobrir. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Ao se aproximarem da porta entreaberta do quarto onde Mariana costumava ficar, o barulho aumentou, como se algo estivesse sendo arrastado. O que quer que estivesse ali, parecia mais ameaçador a cada instante. Eduardo segurou o pulso de Carlos. Vamos juntos! Disse ele, mostrando coragem. Juntos, eles empurraram a porta e entraram, e o que viram os deixou sem palavras. No centro do quarto, cercado por um halo de luz suave, estava um espelho antigo com moldura dourada. Era como se o espelho estivesse pulsando, vibrando com a energia daquela casa. Você sente isso? Eduardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, é como se estivesse nos chamando, Carlos respondeu, mexendo-se lentamente em direção ao espelho. As batidas pararam abruptamente, como se o mundo tivesse congelado. O silêncio era tão intenso que o coração de Carlos parecia ser o único som presente. Ele olhou para o reflexo e viu algo mais, algo que não deveria estar ali. As imagens dentro do espelho mudavam lentamente e apareciam rostos familiares, momentos de felicidade, mas agora embutidos de tristeza. Carlos, você está vendo isso? A pergunta de Eduardo tinha um tom de receio. Eu não sei o que isso significa, Carlos disse, a voz entrecortada pela emoção. Mas parece que nossas respostas estão aqui e Mariana também. De repente, a superfície do espelho começou a distorcer, como se estivesse prestes a se romper. O brilho verde já não parecia tão místico, mas sim ameaçador. Precisamos sair daqui! Eduardo gritou, puxando Carlos para trás. O espelho, agora iluminado como uma tempestade, parecia estar se preparando para revelar um segredo ainda mais profundo. Mas já era tarde demais. Uma força invisível começou a puxá-los na direção do espelho, envolvendo-os em um turbilhão de luz. Tudo o que tinham era a certeza de que a verdade estava prestes a se revelar e que nada seria como antes. O que será que vamos encontrar do outro lado? Carlos pensou, enquanto a escuridão começava a engoli-los. A luz esmeraldina disparou ao redor de Carlos e Eduardo como um furacão de energia, envolvendo-os em um portal de acontecimentos que pareciam eternos. A sensação de queda e de voo se misturava em seus estômagos enquanto eram puxados para dentro da luz. O que encontrariam do outro lado?
As perguntas se acumularam em suas mentes à medida que eram tragados por uma força incontrolável. O mundo ao redor começou a girar, até que, de repente, tudo se acalmou. Carlos e Eduardo aterrissaram abruptamente em um espaço que parecia como um sonho. A luz emanava de cada canto, mas o calor do ambiente era acolhedor e não ameaçador. Eles se encontraram em um vazio etéreo, onde silhuetas familiares dançavam nas bordas da visão, vagamente reconhecíveis. Carlos, a voz suave chamou, e um arrepio percorreu a espinha dele ao reconhecer Mariana. A jovem estava à sua frente, com um sorriso brilhante que iluminava tudo ao seu redor. Seus olhos reluziam como se refletem todas as esperanças que Carlos tinha nutrido por tanto tempo. A presença dela era um bálsamo, um lar. Mariana, você está bem? Ele exclamou, correndo em direção a ela. Ao se aproximar, a imagem dela começou a se dissolver e fundir-se com memórias de outra época. A luz se intensificou, revelando cenas que pareciam extintas no tempo. Carlos, eu sempre estive aqui, Mariana disse, seus lábios se movendo com suavidade, mas acompanhados de uma profundidade que ia além do entendimento imediato. Ao seu redor, as memórias começaram a materializar-se. Carlos viu sua infância, momentos em que passavam juntos nos parquinhos, risadas e promessas. Mas então, uma sombra passou sobre essas lembranças felizes, revelando o lado sombrio da história. Ele viu os rostos de seus pais, discussões acaloradas, o eco do passado. Ele percebeu que o que unia suas famílias não era só amor, mas uma ligação complexa entre rivalidades e segredos familiares, a dor da perda e os caminhos que haviam tomado. Você sempre foi uma parte de mim, assim como eu sempre fui parte de você, disse Mariana. Mas precisamos entender o que aconteceu com nossas famílias. Precisamos enfrentar isso. Carlos sentia seu coração disparar. O peso das revelações começou a parecer quase insuportável, mas a presença de Mariana ao seu lado fazia sentir-se forte. Eu estou aqui, e vou descobrir a verdade com você. As silhuetas ao redor deles começaram a ganhar forma e consistência. Eduardo deu um passo à frente, também cercado por energias familiares que ajudavam a conectar tudo. É hora de entendermos o que nos prenderam por tanto tempo, ele declarou, sua voz reverberando com força. À medida que palavras foram trocadas, uma corrente de amor e perdão flui pelo espaço. As sombras começaram a se formar em rostos de ancestrais que carregavam aquelas histórias e segredos. Carlos viu seus avós e os de Mariana, todos olhando com uma mistura de amor e mágoa. Era como se todos estivessem ali, solidários em um propósito maior, a cura. Carlos, o que está prestes a ser revelado mudará tudo, Eduardo disse enquanto a atmosfera girava em torno deles. Mas somente se estivermos prontos para aceitar o que a verdade trará. Estou pronto, Carlos declarou, a certeza crescendo como uma fogueira acesa em seu peito. Mariana sorriu, e os laços entre eles pareciam mais fortes do que nunca. E daí, através de uma explosão de luz que poderia ter apagado tudo ao redor, os ancestrais começaram a falar, revelando segredos que mantiveram escondidos por gerações. O amor verdadeiro, as perdas e os arrependimentos, todos entrelaçados na mesma tapeçaria. Cada história era uma nota de uma sinfonia esquecida. No final, Carlos sentiu a mão de Mariana entrelaçar os dedos com os dele, um gesto que consolidava o que eles eram, amigos, familiares, e algo mais. Era o começo de uma nova era, não apenas para eles, mas para toda a sua família. Eles estavam prontos para escrever um novo capítulo juntos. Quando o brilho começou a se dissipar lentamente, Carlos e Mariana estavam juntos novamente na biblioteca, como se nada tivesse acontecido. O diário ainda estava na mesa, as páginas viradas em uma nova direção, esperando por histórias a ser reveladas. As sombras do passado agora pertenciam ao tempo, dissolvidas no poder de sua união. Pode ser que nós nunca tenhamos todas as respostas, Carlos disse, olhando nos olhos de Mariana. Mas o que importa é que agora temos a chance de construir juntos. A história é nossa, ela respondeu, sorrindo radiadamente. E enquanto os primeiros raios de sol da manhã iluminavam o casarão, eles souberam que a verdade não só era revelada, mas transformadora.
As luzes da cidade de São Paulo brilhavam lá fora, mas dentro de Carlos e Mariana, uma nova razão para viver pulsava e essa luz era ainda mais intensa. A jornada tinha apenas começado, e era hora de criar um futuro, não apenas por eles dois, mas para suas famílias que mereciam vencer os fantasmas do passado. Agora, antes de você sair, essa é a hora de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Você precisa de estar a par de cada revelação. Deixe um like agora e alimente o algoritmo. Isso é essencial para continuarmos entregando aventuras incríveis para você. Comente suas reações e teorias sobre essa incrível conclusão. Eu quero ouvir a sua voz. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir a emoção dessa história também. Juntos, vamos criar uma comunidade de verdadeiros apreciadores.